boa tarde, nós estamos aqui nesse estúdio gostoso, né? Para mais uma sala de bate-papo aqui da Maravilha Rio. Que toda segunda-feira e quarta-feira temos uma sala de bate-papo para ir para o nosso site e também para o nosso DAIO. Essa entrevista ela vai realmente ser reprisada durante a semana. Eu estou aqui com dois queridos pastores. Um é meu pastor e o outro é um auxiliar dele que está aqui comigo e vai realmente nessa entrevista responder tudo que eu perguntar, eu tenho certeza, porque pastor é pastor. Então a primeira pergunta vai aqui. Primeiro o nome do nosso pastor. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Diga seu nome aí, pastor. Pastor Marcelo. Pastor Marcelo. Tudo bem, meu irmão? Tudo paz. Esse aqui é o pastor Valmir Condábulo. Isso aí. Olha, pastor Marcelo, como você conheceu Jesus? Eu praticamente nasci num lar cristão. Nasci, fui criado na igreja, com direito a tudo, culto do bebê, tive tudo isso desde a minha infância, então eu já tive uma convivência. Agora, conhecer Jesus mesmo, eu estou conhecendo até hoje, né? Eu acho que cada vez que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai lendo, a gente vai conhecendo melhor e desenvolvendo mais uma relação com Ele. Mas objetivamente sua pergunta talvez tenha sido pela adolescência, um momento que a gente começa a viver os conflitos, então aceitei Jesus nesse sentido, mas o conhecimento eu acho que é mais amplo. Até hoje eu estou conhecendo Jesus. Muito bem, eu vou te fazer mais uma pergunta, depois eu chego lá, pastor. Fica calma aí. Estou calmo. Olha, como você se formou, pastor? Bom, formação formal, digamos assim, dentro da formalidade, eu fui para o seminário, como todos os pastores batistas, eu creio. Amém. E lá eu completei o meu curso de bacharel em teologia. Muito bem, pastor Marcelo. Pastor Valmir, agora é contigo. Você nasceu num lar cristão, que eu sei, já. Você tem uma família linda, que eu já conheço, eu já te entrevistei. Agora, em todas as trajetórias de vida, qual foi o seu momento mais importante na igreja, pastor Valmir? Então, 35 anos pastoreando, você já teve muito chão rodado, né? Mas talvez acho que o momento mais emocionante na minha vida tenha sido quando eu batizei meus filhos. Acho que o batismo dos 3 filhos sempre foi muito carregado de muita emoção, né? Também o meu próprio casamento na igreja onde eu era pastor. Então isso também foi muito significativo. Essas duas coisas ligadas à família, eu reputo como aquilo que é mais importante. Bom, vocês sabem que nós estamos aqui num debate, numa entrevista, vida de pastor, né? Eu creio que não deve ser fácil. Essa mesma pergunta que eu fiz para ele, pastor Marcelo. E você, o que acha a coisa mais importante na igreja? Aliás, qual foi, né, as melhores coisas mais importantes no seu trajeto de ministério? Muito marcante foi o batismo do meu filho também. É uma coisa assim muito emocionante a gente poder assim batizar um filho nosso, a gente vê que ele está caminhando na fé. Isso aí eu acho que é o que eu destacaria também. E coisas assim que aconteceram também com a minha família. Meu casamento foi algo muito marcante. No meu primeiro pastorado, eu comecei a pastorear, não era casado ainda, então ver a igreja envolvida, participando desse momento também do meu casamento. Esses acontecimentos familiares na igreja marcaram muito a minha vida. Muito bem. Qual você o pastor Valmir? Pastor Valmir, quando você viu a sua caminhada que chegaria a pastor de uma congregação, esta pergunta para você: quando é que chegou aquele momento, eu agora vou dirigir uma igreja? Como é que você se sentiu naquele momento? Bom, a princípio, como filho de pastor e vendo toda a luta e as dificuldades que papai enfrentou, eu não tinha nenhuma intenção de ser pastor. Ao contrário. E aí eu fui seguindo outros rumos, fazendo outro curso que não teologia, mas o tempo foi passando e Deus foi quebrando meu coração, e acabei realmente me formando como
seminário também, e aí surgiu a oportunidade de pastorear uma igreja, e aí que eu senti, não, esse é o meu lugar, é aqui que Deus me quer, e tô nessa caminhada aí há muitos anos. Pastor Marcelo, a pergunta aqui agora é um pouco polêmica. Como o senhor vê a igreja de hoje? Quais os pontos negativos e os pontos positivos da igreja? Eu acho que a igreja de hoje, um ponto negativo é que eu acho que ela tem perdido bastante da sua essência, bastante assim do evangelho. Ela tem, às vezes na melhor das intenções, mas ela tem priorizado às vezes mais o entretenimento e não realmente o estudo da palavra, não realmente aquilo que é essencial no evangelho. Ponto positivo, eu acho que a igreja sempre tem um ponto positivo, que é o ponto da comunhão, da igreja, do povo de Deus, está ali reunido, mesmo muitas vezes com esses equívocos, mas eles estão reunidos buscando vivenciar o evangelho. Pastor, como o senhor vê a igreja, pastor Valmir, de hoje, quais os pontos negativos e positivos? O nosso pastor Marcelo já respondeu, agora eu gostaria de ver você responder. Então, olha, o que eu acho que talvez há alguns anos atrás não tinha muitas igrejas, né? Tinha algumas denominações que marcavam suas identidades, mas hoje temos muitas igrejas de todos os tipos, para todos os gostos, e algumas até muito questionáveis. Eu acho que esse multiplicar de igreja fez com que o evangelho, como disse o pastor Marcelo, caísse um pouco da sua qualidade. A turma começou a desviar do evangelho original, muitas igrejas, e infelizmente as pessoas fora da igreja não conseguem distinguir e coloca tudo no mesmo saco, né? E achando que a igreja é assim, que é exploradora, que vai dar dinheiro para pastor, então realmente essa multiplicar de igreja fez com que o nível dela descesse um pouco. E aí, ponto positivo é que apesar disso tudo, a gente encontra ainda igrejas muito sérias, né? Denominações históricas especialmente, que procuram preservar a pureza do evangelho, né? A pureza da doutrina. E então são igrejas que talvez não cresçam porque elas não estão muito preocupadas em milagres, cura, prosperidade, essas coisas, porque essas coisas não são a essência do evangelho. Então, mas eu acho que a gente que entende a igreja como algo muito sério, e ela a gente deve manter a pureza do evangelho, não obstante não ter aquela multidão te seguindo, né? Muito bem, para o pastor Marcelo. O pastor Marcelo, ele falou das igrejas, várias igrejas. E nós, como passamos em cada esquina, tem uma igreja. E a palavra de Deus diz que esse evangelho seria pregado a toda criatura. Eu gostaria de saber agora, que eu próprio, se isso vem no final dos tempos, se teria essas várias igrejas para que o evangelho pudesse realmente ser pregado ao mundo todo. Não sei, eu acho que porque a gente pensa muito no final dos tempos no sentido escatológico. Agora, eu penso que uma pessoa que morre foi o final dos tempos para ela. Ela morreu. Então eu penso que Deus, na sua infinita misericórdia, ele busca, né, usar a sua igreja para pregar. Agora, não associo necessariamente essa proliferação de igrejas ao final dos tempos para que o evangelho seja pregado, até porque essa proliferação muitas vezes está levando talvez muito mais o evangelho a não ser pregado do que o evangelho a ser pregado até. O puro evangelho. É verdade. Essa é a sua opinião também, pastor Marcelo, do pastor Valmir? Sim, essa é a mesma opinião. Talvez seja alguma coisa do esfriamento, né? Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então,
aquele amor apaixonado do Evangelho por Jesus, aquela coisa de levar a cruz, aquela coisa do sacrifício. Então isso a gente está se perdendo. A turma está querendo um Evangelho muito fácil, um Evangelho de troca, um Evangelho de oba-oba. Então isso pode até ser sinais de realmente da volta de Jesus, de uma igreja que se desvia dos projetos, do propósito de Deus para o mundo. Então a gente se preocupa e eu acho que a igreja precisa experimentar, eu acho que com muita urgência, uma nova reforma, né? Para a gente poder purificá-la, no sentido, pelo Espírito Santo, tirar o joio do trigo, entendeu? Separar o joio do trigo, para a gente poder ver uma igreja purificada. Aqui na nossa entrevista Vida de Pastor, eu gostaria de saber dos dois, depois eu vou chegar lá. Como é, pastor Marcelo, que você consegue igreja, a esposa e os filhos no mesmo tempo? Eu consigo ao mesmo tempo. Normalmente, quando eu estou na igreja, eles normalmente estão comigo. Às vezes, durante semana, expedientes. Não, mas isso aí eu acho que qualquer pessoa que trabalha e tudo, ela também tem os momentos que ela tem que priorizar as coisas. Eu penso assim, a família, prioridade para a família. Até quando eu estou fora de casa trabalhando, eu estou priorizando a minha família. Então eu acho que necessariamente não deixa de ser prioridade a família. Agora, eu aprendi uma vez com um conhecido meu que priorizar a família quando a família nos requisita naquele momento que a gente vê a necessidade dela, a gente vai e busca atender essa necessidade. Eu estou saindo, vou para a igreja, vou trabalhar, vou fazer qualquer coisa, e o meu filho está com um problema ali de matemática para resolver, está com alguma coisa, 5, 10 minutinhos eu vou parar e vou priorizar. Às vezes a gente pensa que priorizar é quantidade do tempo. E priorizar é a qualidade do tempo e estar presente naquela necessidade. É o que eu procuro mais ou menos fazer. Muito bem, pastor Valmir. Responde também aí como você lida, né, com os filhos, com a neta e com a esposa. Bom, realmente você tem que estabelecer prioridades. Sem dúvida nenhuma, a prioridade da nossa vida é Deus, né? Prioridade 1 é buscar primeiro o reino de Deus. Mas Deus não quer dizer necessariamente igreja, né? Igreja é uma instituição. Depois do primeiro lugar, o segundo lugar é a família. Acho que a família tem que ter prioridade sobre todas as outras instituições, escola, igreja, trabalho. Essas vêm num terceiro nível. Se minha igreja, de alguma forma, meu trabalho pastoral atrapalha a minha família, eu vou priorizar a minha família. Se está me sobrecarregando demais, não tendo tempo para minha família, porque é assim que Deus quer, né? Como vou administrar a casa do Senhor, diz o apóstolo Paulo, se não administro bem a minha casa? Então a minha casa tem prioridade. E então essa coisa dos papéis que a gente tem de pastor, pai, né, e marido, acho que o papel de pai e marido, e principalmente marido, né, tem que ter prioridade. E quando as coisas são bem feitas, assim, você tem essa prioridade, acaba a família também ajudando no seu ministério. Muito bem, agora a pergunta aqui para os dois. A família nossa tem sido assim um foco de muitos pastores, visto muitos lares estão sendo destruídos. Como o pastor vê essa situação e poderia deixar um conselho, né, para essas famílias que têm o seu lar destruído por várias questões? Então, as famílias estão sendo destruídas por diversas razões, né? Primeiro, tem a ver com os valores deste mundo, que parece que com o passar dos anos eles vão sendo pervertidos, né? E as pessoas vão tendo estão tendo valores que não são valores adequados de Deus para a estabilidade da família. Soma-se a isso a todo um trabalho de mídia que tem televisão, jornal, revistas e rádio, etc., que vão fazendo a cabeça da família para que ela, de alguma maneira, se desestruture. Tem também essa
essas concepções de nova família, de homossexualidade, de drogas, de violência, de uma série de coisas que vão trazendo dissabores às famílias, né? Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil para se manter a família de forma estável, né? Então a gente quer realmente pedir a Deus que nos ajude a, como Igreja de Jesus Cristo, se posicionar para a gente poder ajudar as famílias. A redenção não é só individual, a redenção que Deus quer, a redenção da família, e estamos trabalhando nessa direção. Mas os inimigos da família são em grande número nesse tempo contemporâneo. Isso aí é um conselho aí também, essas famílias que você vendo a televisão, todo momento que você liga lá a televisão, tem uma família sendo destruída. Faço minhas as palavras do pastor Valmir, e só acrescentaria que, somado a tudo que ele falou realmente, existe hoje uma tendência, primeiro, dos pais terem medo de dizer não, da inversão de valores, né, que está acontecendo na nossa sociedade, que é resultado, a influência de tudo isso realmente. E cada vez mais os valores bíblicos estão sendo deixados de lado. Eu tenho tido uma sensação que parece que a sociedade ocidental odeia o cristianismo. É uma sensação muitas vezes que eu tenho. Porque, por exemplo, eu vejo na mídia, quando acontece um atentado terrorista, a primeira coisa que a mídia se preocupa muito em dizer é o seguinte: mas isso aí é um grupo isolado que está fazendo isso. Agora, quando traficantes quebram um centro de macumba, como aconteceu no estado do Rio, aí dizem assim, não, isso aí são fanáticos evangélicos, e põem todo mundo junto. Os evangélicos são radicais, os evangélicos são contra homossexuais, ou seja, nós somos contra tudo. Então parece que existe um ódio contra os evangélicos, contra o cristianismo, que na verdade é um ódio contra Cristo. E esse ódio contra Cristo é um ódio que vai repercutir exatamente em tentar destruir tudo aquilo que é valor de Cristo, tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que é do Senhor. Então, diante dessa sociedade, eu creio que o momento somos nós da igreja não baixarmos a nossa cabeça. Eu vejo muito pastor às vezes pedindo desculpas. Eu não tenho que pedir desculpas pelo que eu não fiz. Eu não faço isso, eu não sou intolerante. Então, eu acho que nós precisamos marcar aquilo que nós pensamos, dizer com clareza, exatamente porque eu creio que o que está na Bíblia é o melhor para a minha vida, é o melhor para a minha família, é o melhor para o meu país até. Eu entendo também que a família, quer dizer, o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então o mundo tem valores do maligno. O mundo se deixa levar pela carne. O mundo é muito flexível ao pecado, né? À promiscuidade, mundo sem Deus. Então a Igreja de Jesus, ela tenta inverter isso. Então ela funciona como uma espécie de contracultura. Quer dizer, a cultura está indo na direção e quando você é contra a cultura, aí você não contra a cultura, mas assim, no inverso da cultura, de valores distorcidos. Há coisa boa na cultura, mas há esses valores distorcidos. Então, quando a gente se posiciona assim, a gente acaba contrariando interesses deles, as vontades. Tem que ter liberdade, tem que fazer o que quer, o que a carne quer. O importante é fazer o que seu coração deseja, e pá. E aí a igreja igreja séria, acaba sendo um obstáculo para essas pessoas, e elas se voltam contra a igreja e não, como disse, não necessariamente contra a igreja, mas contra o Evangelho de Jesus, né? Então o Evangelho de Jesus é um evangelho muito exigente, que exige que as pessoas tenham um comportamento santo, diferenciado, puro. E não sei se a igreja está tentando, uma boa parte da igreja está tentando, mas o mundo tem muita dificuldade. Quanto mais pura a igreja procurar ser, mais ela vai ter dificuldade. Paulo disse, aqueles que querem viver piamente sofrerão perseguições. O pastor Paulo falando. Amém. Bom, aqui é a última pergunta para vocês, pastores, aqui no nosso sala de bate-papo aqui do nosso site, Rádio Maravilha Rio. Vocês podem acessar lá no site, pode mandar esse link para os amigos, né? Porque vocês vão realmente assistir essa entrevista aqui com nossos queridos pastores aqui, que vêm com todo carinho aqui para fazer essa entrevista. O pastor
Valmir, ele não está muito bem de saúde, mas ele melhorou logo quando ele viu a câmera. Ele já melhorou, entendeu? Ele está ótimo agora. Fingi que melhorei. Então eu tenho mais uma pergunta aqui, é sobre a música. Sobre a música evangélica entrar nas rádios, vou dizer assim, rádios seculares. Eu ia falar outro tipo de rádio, mas os seculares é melhor. Pastor Marcelo. Eu acho que o Evangelho nós temos que aproveitá-lo em cada oportunidade para pregar o Evangelho. O problema não é, ao meu ver, a música entrar numa rádio secular ou não entrar. O problema é que Evangelho está sendo pregado através dessa música. Então, se essa música é para mercado, é para ter, se o cantor quer ter fãs, se é uma música para a vaidade dele e tudo, eu acho que ela não devia ser cantada nem na rádio secular e nem na rádio evangélica. Agora, se essa música gospel, né, que vem de evangelho, de pregar o evangelho, ela tem o evangelho puro, ela deve, inclusive, ser tocada em todo lugar, porque é uma forma de levar Cristo às pessoas. Amém. Amém. E pastor Valmir, temos muitos cantores aí que são cantores seculares, mas eles gravam músicas gospel. O que o pastor acha disso? Deles mudar ali, eles não são evangélicos, eles vão lá e gravam uma música gospel. Okay. E vão para apresentar na televisão com aquela música gospel. Mas eles não são cantores gospel. Apenas eles são cantores seculares que gravaram essa música gospel e apresentaram lá num programa de televisão, ou até nas igrejas. Eu não sei, não conheço nenhuma igreja que apresentou um cantor desse, mas na televisão já vi vários. Eu acho que é mais uma tendência comercial do que ideológica, né? Então eles perceberam que o mundo gospel, o mundo evangélico, é um mundo que está crescendo, o número de evangélicos, então é um mercado que se apresenta para eles. Então vou botar lá no meio das músicas uma gospel, uma música gospel, para ver que se eu pego uma fatia desse público. Infelizmente é isso. É como a própria Rede Globo agora, eles têm também um projeto lá de músicas só evangélicas. Então não é porque a Rede Globo se converteu, nada disso, é porque ela viu que tem um mercado aí para ela ganhar dinheiro, e o evangélico, ele não é daquele muito de piratear, ele compra mesmo a coisa, então a turma está aproveitando, mas não há, infelizmente, nem sempre há, não posso generalizar, nem sempre há convicção plena daquilo que eles estão cantando em relação a Deus e a Jesus. Muito bem, nós temos aqui já o final da nossa sala de bate-papo aqui, Vida de Pastor. Você ficou realmente a par de tudo, e no meu programa Sintonia da Noite, que é o programa do vô da rádio, onde o meu programa é muito bom, que você sintoniza ele e logo dorme. Então eu vou reprisar esse site aí na hora do meu programa, com certeza. Mas você que quer assistir esse site, fala com teu amigo, olha, entra ali no Maravilha Rio, Rádio Maravilha Rio, e vê lá a entrevista da Vida de Pastor, que vocês pensam que é fácil, mas não é fácil. Pastor Marcelo, muito obrigado pelo seu carinho, espero de volta aqui. Nós vamos ter muitas salas de bate-papo. Pastor, esse aqui eu nem convido ele, porque ele já é nosso, já sabe. Tá bom? Cliente. Bom domingo aí para vocês, um bom culto da noite. E fica na paz, e muito obrigado aí, Augusto, aí, pelo seu carinho. O Augusto é o nosso, está ali atrás da câmera, mas é o nosso jornalista lá da rádio, e que coloca essa rádio lá realmente bombando. Obrigado, Augusto.